Fala, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Então, espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai encerrar nossa trilogia sobre os povos pré-colombianos, tá? Nas duas últimas aulas nós vimos os maias, os astecas e hoje vamos ver os incas. Então, senta aí, pega o caderninho para fazer anotações e vem comigo, tá bom? Então, ó, os incas, dando início à nossa aula, eles tinham muitas semelhanças com os astecas, quando a gente fala da política, quando a gente fala da sociedade e quando a gente fala de algumas contribuições. Os incas, pessoal, eles viveram ali na região da Cordilheira dos Andes, tá? Suas principais cidades, como Machu Picchu, é ali onde hoje é o Peru, tá? E por construir, viver na região de montanhas, como já diz a Cordilheira, tá? Dos Andes, eles foram exímios engenheiros, assim como os astecas. Ou seja, eles foram desenrolados na área da engenharia. Tá? Eles tiveram várias construções que ainda hoje são utilizadas por povos de vários locais do mundo, certo? Então, olha só, os incas, em relação à sua política, assim como os astecas, era uma política centralizada. Falei muito isso na aula passada. O que é uma política centralizada? Que tem um centro, que tem um governo central, que é controlada por alguém. Então, quem controlava a política inca eram os imperadores, tá? Tem um imperador inca. E esse imperador, ele tinha poder sobre o exército, tinha poder sobre a sociedade, controlava a economia. Por isso é uma política centralizada. Se a política é centralizada, provavelmente a economia será, a sociedade será hierarquizada. Como assim, professor? Há uma hierarquia. Uma sociedade hierarquizada tem um grupo que tem mais privilégio e outros que têm menos privilégio. Tem um grupo que é mais bem visto na sociedade e outro grupo que não, certo? Então a sociedade inca era hierarquizada. No topo da sociedade, nós vamos ter o imperador, os sacerdotes, nós vamos ter os chefes militares, nós vamos ter os juízes. Esses grupos são os grupos que têm mais privilégio dentro da sociedade. Abaixo deles, nós temos os artesãos, os comerciantes e, por último, na pirâmide social inca, nós teríamos os agricultores, que seria a classe menos privilegiada do império, certo? Os incas, pessoal, eles conseguiram formar um império muito grande, graças à política que eles tinham, que era de aliança com os chefes locais de várias regiões. Eles faziam essas alianças e essas alianças permitiram que eles construíssem um império, além de grande, forte, tá? Que eles não tiveram, durante esse período de aliança, tantas revoltas internas como aconteceu, por exemplo, com os astecas. Tudo bem? E em relação às contribuições, pessoal, os incas eles apresentaram contribuição na área da medicina, na área da astrologia, meteorologia, na área da engenharia, certo? Então eles estudavam, eles observavam os astros, certo? Eles faziam construções adaptadas, pessoal, à região que eles viviam. Então, nas cidades incas, tá? Nas cordilheiras, as construções, pessoal, elas eram feitas com materiais e de uma forma que elas eram adaptadas tanto ao relevo como ao clima do local onde eles habitavam. Para vocês terem uma ideia, as casas das cidades incas, elas eram construídas com um material que servia para absorver o calor ao longo do dia, tá? E à noite, o que é que eles faziam? Eles fechavam as janelas com argila e se ficavam lá dentro da residência para poder resistir ao frio. Então, como é região de cordilheira, como é região alta, né, a tendência é que seja um local mais frio. Então, a construção dos incas era feita voltada para áreas onde tinha maior intensidade de luz do sol, para absorver o calor durante todo o dia. Quando chegava a noite, eles fechavam a janela com argila, entravam na residência e ali eles passavam a noite em um local mais quente e conseguiam se proteger desse frio. Isso mostra como os incas eles eram espertos, né? Como eles observavam a posição do sol, né? Como eles sabiam como construir virado para o sol, eles percebiam que esse tipo de construção absorveria mais calor e eles poderiam se proteger à noite. Tá? Isso é um exemplo da inteligência dos incas aí na área da engenharia. Os incas também, pessoal, eles construíram uma rede de estradas ao longo de suas cidades. Para que essas estradas? Essas estradas serviam para facilitar a locomoção das pessoas, servia para facilitar a locomoção de mercadorias, tá? Que além da agricultura eles praticavam o comércio.
certo? E as estradas elas facilitavam nesse sentido. Os incas, pessoal, eles construíram os chamados terraços agrícolas. Tá passando a imagem, vocês vão ver agora. O que eram esses terraços agrícolas? Eram plantações, pessoal, ao longo da montanha. É isso mesmo. Os incas plantavam em cima das montanhas, ao longo das montanhas. E eles eram tão inteligentes que o que é que eles faziam? Esse tipo de terraço, de plantação nas montanhas, era para aproveitar a pouca terra fértil que eles tinham. Então eles preparavam as montanhas para o cultivo e eles perceberam que nas áreas mais altas, que eram mais frias, ele não podia se plantar qualquer tipo de coisa. Então eles plantavam batata e outros gêneros mais resistentes aos frios. À medida que fosse descendo para a base das montanhas, que são as áreas com temperatura um pouco maior, o gênero que eles plantavam já eram outros, tá? Que eram gêneros que eram mais adaptados ao clima quente. Tá? Isso mostra também a inteligência dos incas. E para finalizar, em relação à religião, os incas, assim como os outros povos, eles eram politeístas. O que é politeístas? Acreditavam em vários deuses. Geralmente esses deuses eram elementos da natureza. Tinha o deus sol, deus lua, tá? E eles faziam as oferendas e sacrifícios para esses deuses para terem um bom desenvolvimento, para terem uma boa colheita, certo? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido. Façam as anotações, registre suas dúvidas e entrem em contato. Bom, bons estudos, pessoal!